A palavra do Senhor Deus para o nosso coração está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de número 33. Diz a santa palavra de Deus: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. São palavras do Senhor Jesus, registrada por Mateus. Aqui nós estamos no contexto do Sermão da Montanha. Jesus está ensinando para os seus discípulos em um monte chamado, por isso o sermão é chamado de Sermão da Montanha, que compreende aqui os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. E Jesus vai ensinando então para os seus discípulos, desafiando os seus discípulos a uma vida justa, reta, piedosa, mas acima de tudo, uma vida de comprometimento com Ele mesmo, com o próprio Senhor Jesus, com o Deus eterno e todo-poderoso. Por isso, Ele chama os seus discípulos a terem prioridade na vida. Isso é importante. Não é fácil estabelecermos prioridades. Nem sempre conseguimos acertar na hora de fazermos uma lista daquilo que é prioritário na nossa vida. Mas as Escrituras nos ajudam a entender melhor e a elaborarmos a nossa agenda de maneira que tenhamos um comprometimento e coloquemos aquilo que de fato é prioritário em primeiro lugar, de forma muito redundante, mas é isso que a gente precisa fazer. Nas palavras do Senhor Jesus, nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar. Então, na nossa agenda de escolhas, nós precisamos entender claramente isso. Primeiro, Deus. E nós fazemos isso quando nos comportamos assim, ao acordar pela manhã, por exemplo, ao agradecermos e entendermos quem é o doador de todas as coisas, ao compreendermos quem criou o universo, quem é o criador e sustentador de todas as coisas. Quando fazemos isso, entendemos isso, nós estamos estabelecendo essa prioridade na nossa vida. Quando não atribuímos a alguém aquilo que só Deus pode fazer, isso é buscar a Deus em primeiro lugar. Fazermos isso de forma cotidiana, de maneira que nesse nosso relacionamento com Deus, de fato, Ele ocupe primeiro lugar nas nossas vidas, nas nossas decisões. Mas nós precisamos também elegermos outras prioridades. E quando a gente olha para as Escrituras, uma segunda prioridade seria exatamente os nossos relacionamentos familiares, seria o nosso cuidado com a família. Então, primeiro Deus, segundo a nossa família. Esse é um princípio estabelecido na palavra de Deus, né, do homem, a cabeça do lar, da esposa, ajudadora, cuidadora. Então, esse relacionamento homem-mulher, seus filhos, é a nossa segunda prioridade, porque primeiro, nosso relacionamento com Deus, segundo, nosso relacionamento com a nossa família, terceiro lugar, o nosso trabalho. Nós precisamos trabalhar para o nosso sustento, e algumas pessoas acabam invertendo isso e colocando o trabalho antes da família, e a gente sabe que, de fato, o trabalho é esse meio tão importante para o sustento da família, mas se tiver que escolher em determinado momento, por uma circunstância de necessidade, nós não pensaremos duas vezes em abrir mão do trabalho para cuidarmos da família, porque isso é um princípio estabelecido da parte de Deus. Tem um texto, um versículo bíblico lá no Antigo Testamento, que fala um pouco sobre a vida de um homem chamado Isaque. Ele é filho de um homem chamado Abraão, lá muito conhecido no Antigo Testamento. E no capítulo 26 de Gênesis, versículo número 25, Isaque chega em uma terra distante e ele, ao chegar nessa terra, ele ergue um altar. Ao erguer um altar, Isaque está
cumprindo exatamente esse propósito. Primeiro, o relacionamento com Deus. Então ele ergue um altar, estabelece um culto ali, um ato de adoração a Deus. Segundo, o texto bíblico nos diz que Isaac armou a sua tenda. Então, a segunda prioridade de Isaac foi cuidar da casa, armar uma tenda móvel, né, que ele sempre carregava com ele, armava no deserto para proteção da sua família, das pessoas que ele amava, que estavam ali com ele. Então, ele vai nos mostrando essa segunda prioridade. E terceiro, Isaac e seus empregados, os seus servos, cavam um poço, dando uma ideia ali do trabalho, mas um trabalho que não apenas pensa em si mesmo, um cuidado apenas consigo mesmo, sustento apenas pessoal, mas um trabalho que abençoa outras pessoas. Isaac tinha essa visão, né, de cuidar do social, né, de cuidar da sua própria casa, da sua família, mas também que o fruto do seu trabalho abençoasse outras pessoas. Então, na nossa escala de prioridades, nós temos Deus, família e trabalho. Mas nós podemos pensar em outra prioridade, e talvez o que eu vou dizer agora crie alguns problemas para algumas pessoas, mas é a quarta prioridade que nós entendemos pelas Escrituras, que é a igreja. E aqui, muita gente tem dificuldade com isso, porque tem pessoas que acabam confundindo Deus com a igreja. Eu preciso separar isso. Deus é Deus, a igreja é a igreja. Então, você não pode deixar de trabalhar, por exemplo, para ir à igreja. A igreja a gente vai conciliando aí com o trabalho, mas não é uma prioridade que vem antes do trabalho. Então, se você conseguir separar a igreja de Deus, isso não vai gerar nenhum conflito. Então, você busca primeiro a Deus, independente de estar ou não na igreja, você precisa buscar a Deus, você precisa ter esse relacionamento aí de cuidado e proteção à sua família, você precisa ter um trabalho para a sua manutenção e sustento, e em quarto lugar, a sua prioridade é a igreja, servir a Deus, servindo pessoas, servindo a comunidade da fé. E um quinto princípio, apenas para ficarmos nesse, poderíamos estender a nossa lista de prioridades, mas o quinto seria lazer, né? Ninguém é de ferro, então você precisa de um momento de recreação, de lazer, algo que te faça bem, que seja prazeroso para a sua vida. E tudo isso está estabelecido na palavra de Deus. Se soubermos colocar essas prioridades, nós viveremos bem com Deus, conosco mesmo, né? com as pessoas que estão próximas a nós. Estabelecemos bons relacionamentos na sociedade, seremos fiéis cumpridores dos nossos deveres, das nossas funções sociais. Então, tudo isso são caminhos apontados pela palavra de Deus. Quando invertemos esses princípios ou essa agenda de prioridades, nós criamos alguns embaraços, problemas, e acabamos colocando no lugar errado aquilo que deveria estar no lugar certo. Então, muito cuidado com isso. Quando você estabelece essa agenda, essa escala de prioridades, tudo vai fluindo muito naturalmente na sua vida, com muito bom senso, equilíbrio, com muita sabedoria. Meu querido ouvinte, você que nos acompanha sempre aqui no nosso programa, desejo do nosso coração que você seja uma pessoa disciplinada, organizada, que sabe fazer boas escolhas, que entenda o que é prioridade. Como esse versículo nos diz, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Deus, na sua bondade, quando o buscamos verdadeiramente, Ele vai abrindo portas e suprindo as nossas necessidades com aquilo que é menor. Primeiro, nosso relacionamento com Ele. Depois, Ele vai continuar cuidando de nós, suprindo as demais necessidades. Deus nos abençoe, nos dê a bênção de um dia próspero. Que a mão do Senhor Jesus, o nosso Salvador, continue nos sustentando, nos abençoando. Amém.